ectoderme. Então, temos aqui, pessoal, esquematizada a fase de gástrula, correto? Depois da fase de gástrula, vai vir a fase de neurula. E como é que é a neurulação? Bom, partindo do mesmo desenho, correto? Vou até voltar, faz questão de voltar aqui. Observem que a gástrula, aqui você tem um corte no sentido de maior comprimento, é um corte chamado longitudinal. Faremos um corte agora nesse sentido, que é um corte transversal, que você pode melhor visualizar nesse desenho. Então, a gástrula foi cortada no sentido agora transversal. Veremos agora a neurulação, que é a formação da neurula. Pessoal, não se esqueçam, né, que essa camada de célula externa é o ectoderma. A de dentro é o mesentoderme. No desenho seguinte, você observa que as células da ectoderme se diferenciaram, formando uma estrutura que nós chamamos de placa neural. A placa neural é a estrutura que vai dar origem ao tubo neural. E mais adiante, você vai ver o que o tubo neural originou em você. Bom, na fase seguinte, podemos chamar a atenção o seguinte, tivemos a formação da placa neural. Observem, como é que é o nome dessa camada de célula mesmo, pessoal? Lembrou? Mesentoderme. Observem também que a mesentoderme aqui já está se diferenciando, correto? Olha o que temos no desenho seguinte. A placa neural, como você pode observar, foi envolvida. As células da ectoderme se multiplicam numa velocidade maior e envolveram a placa neural. Observem que a mesentoderme está se diferenciando. Estamos mostrando o processo de neurulação. Essa fase tem nome? Esse desenho tem nome? Não. É uma das fases da neurulação. Mas observem o desenho para você compreender como é que se forma uma neurula, correto? Então, no desenho seguinte, pessoal, a placa neural está curvando. Olha só o que está acontecendo. A placa neural está curvando para daqui a pouco, nesse desenho que vai aparecer daqui a pouco, formar o tubo neural. Observem que essas células aqui, que estavam se diferenciando, se soltaram, formando dois bloquinhos celulares, que são os somitos. Esses bloquinhos aqui darão origem daqui a pouco à mesoderme. Observem nesse desenho, como é que se chama esse vazio aqui mesmo? Eu esqueci. Vamos olhar aqui, ó. É o arquêntero, né, pessoal? Arquêntero. Observem que o teto do arquêntero está se diferenciando. E no desenho seguinte, ele vai se soltar e vai formar o eixo de sustentação do embrião. Está aqui, pessoal, ó, que é a notocorda. Estamos diante da neurula. A placa neural curvou, formou o tubo neural. Essa estrutura aqui é a notocorda, é o eixo de sustentação do embrião, é um bastão que sustenta o embrião. Pessoal, todos esses esquemas aqui, para você compreender como que de gástrula chegamos à fase de neurula, correto? Na neurula temos várias estruturas. É um desenho importante, é um desenho que aparece com uma certa frequência em questões de embriologia. Se porventura aparecer esse desenho, você, como aluno bem preparado, tem obrigação de saber o nome de todas as estruturas aqui esquematizadas. Mas eu não lembro isso não, professor. Vou te mostrar aqui agora. Olha o desenho seguinte. Temos aqui a neurula. Pergunto a você, como é que se chama, estou passando o cursor, como é que se chama a camada de célula mais externa? Lembrou? É a ectoderme. Está aqui, ó. É a ectoderme. Como é que se chama esse terceiro folheto embrionário? Digo terceiro porque foi o último a ser formado. Aqui nós temos a mesoderme. E esse folheto aqui, que antes chamávamos de mesentoderme, alguns de endoderme, que delimita o arquêntero, chamamos de endoderme. Temos aqui então, pessoal, destacando para vocês, os três folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme.
tudo que nós temos no nosso corpo. Ou veio da ectoderme, ou da endoderme, ou da mesoderme. Estruturas que vieram da ecto, que vieram da endo, que vieram da meso, as principais nós devemos saber. Mas isso é mais adiante um pouquinho. Bom, então, continuando. Você se lembra da placa neural que curvou e formou aqui agora o tubo neural? Tubo neural deu origem à expressão neurula. Abaixo do tubo neural, temos o eixo de sustentação do embrião, que é a notocorda. Temos aqui a endoderme delimitando esse vazio. Esse vazio é o arquêntero, também dito intestino primitivo. E o mesoderme, pessoal, ele foi aumentando, no caso, essas células que foram se multiplicando, foram aumentando de tamanho, espremendo a ectoderme para lá, a endoderme para cá, e formando entre a mesoderme um espaço, que é uma cavidade completamente revestida pela mesoderme, que é o que nós chamamos de celoma. Então estamos aqui, ó, estamos aqui diante da neurula. Posso te dar um conselho? Para a aula, pega uma folha de caderno, tenta desenhar a neurula, um desenho, preto e branco mesmo, e tenta legendar as principais partes da neurula. Faz esse desenhozinho, caprichadinho, deixa ele com você, dê uma olhadinha daqui 2 dias, daqui 3 dias, para você memorizar, no caso aqui você tem que memorizar o esquema da neurula e as suas principais estruturas com os seus respectivos nomes. Tá ok? Então tá bom. Pessoal, dando continuidade.